O que leva uma pessoa a fazer uma adaptação tão ruim? Eu explico. Não jogar o jogo e entender super mal a história. Esse é o da trajetória de Christopher Gans. Eu nunca vi um diretor adaptar tão mal um filme que, pra mim, não dá pra salvar absolutamente nada. Tudo no filme é ruim. Tudo que o Christopher Gans fez nesse filme é horroroso. Ele fez uma das piores adaptações que eu já vi na minha vida. Vocês acreditam que existem críticos que estão falando que esse filme é 1 para 1 do jogo? E eu não entendo que jogo que eles jogaram. Eu acho que é um multiverso aí que eles devem ter jogado, porque eu não entendo isso, sabe? Não entendo o que eles quiseram dizer que o filme é fiel ao jogo, sendo que tudo nesse filme é horroroso. A começar com o James fumando maconha. A primeira cena que a gente vê do James é ele fumando maconha. Por quê? Por que fazer um James assim, gente? Pra ficar mais descolado? Pro pessoal jovem se enturmar com James? Ah, eu sou descolado, eu sou esse aqui. Mano, não tem como, não tem porquê. Só esse começo aí já é pra você tiltar bonito já. Porque não existe coisas boas nesse filme. Silent Hill tem uma das maiores histórias que já foram feitas. Pra mim, ele faz algo extremamente perturbador. Tudo que tem em Silent Hill, né? As histórias dos personagens são coisas que sempre me cativaram, sabe? São coisas que me fizeram gostar desse jogo. O amor pelo jogo veio à primeira vista, porque quando eu vi aquele mundo, na época que eu joguei, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje pra entender Silent Hill. E eu acho que o Christopher Gans também não tem maturidade pra entender esse filme, porque tudo que ele fez é uma merda. Esse filme completo é uma merda. Esse filme é como se eu pegasse a história original e enfiasse na bunda, porque esse filme é feito com a bunda. Porque eu nunca vi alguém fazer uma adaptação tão ruim igual fizeram nesse filme, sabe? O sentimento que eu tava sentindo, eu tava triste. O tempo todo assistindo esse filme eu tava triste. Porque assim como não tem nada a ver com o filme, mas eu acho que é um sentimento que é quase o mesmo sentimento. Quando fizeram o R3 Remake e eu vi o R3 Remake pela primeira vez, eu tava tendo a mesma sensação. Porque estragaram o jogo da minha vida. Porque, pra quem não sabe, meu canal é focado em Resident Evil, mas eu amo tudo que Silent Hill me propôs, sabe? Todos os jogos que eu joguei, cada sentimento que eu sentia por esse jogo era algo inexplicável. Quando eu era criança eu joguei, tipo, tudo que eu conheci por causa desse jogo me fez amar essa franquia, sabe? Meu canal é focado em Resident Evil sim, mas Resident Evil e Silent Hill são top 1 e top 2 da minha vida. Porque a importância desses jogos não tem nem como explicar. Eu gosto mais dos 3 primeiros, né? O 4 eu não cheguei a jogar. O 1 e o 2 eu zerei depois de grande, né? O 3 também. Na verdade eu peguei pra zerar os 3. Porque o 1 tinha coisas que eu não lembrava, então eu resolvi rejogar pra mim relembrar de algumas coisas. E gente, quando uma pessoa pega uma obra que você ama tanto e simplesmente faz o que o Christopher Gans fez, você fica completamente revoltado com isso. Eu só conseguia sentir ódio e tristeza quando eu tava assistindo esse filme. Só isso, são as duas coisas que eu conseguia assistir. Eu conseguia sentir, sabe? Porque eu sei a importância que Silent Hill tem na minha vida. E quando você pega uma obra tão boa e transforma no lixo que foi esse filme, você praticamente é um tapa na cara dos fãs. Christopher Gans tinha o costume de falar que filme é filme e jogo é jogo. Não, cara, não é bem assim. Porque se não existisse o jogo, não teria filme pra você fazer. Se não existisse a história do jogo, não teria filme pra você fazer. Porque a história do jogo que fez com que as pessoas amassem isso, sabe? Amassem esse mundo todo. Quando eu descobri que todos os monstros daquele lugar era obra da mente da pessoa, aquele mundo é magnífico. Aquele mundo é algo completamente surreal, sabe? É algo completamente que me fez querer cada vez mais conhecer mais sobre a franquia.
o amor que eu sentia por isso era quase que algo que eu queria levar pra minha vida toda. Eu queria contar pros meus filhos, pros meus netos, pra todo mundo sobre o quão esse jogo é bom, sabe? Um filme que se propõe a adaptar isso pros filmes e simplesmente caga. Não, aquilo ali não é um filme. Eu nunca vi algo tão ruim igual eu vi nesse filme. E tem crítico falando que esse filme é 1 para 1 do jogo. Eu não sei que jogo que esses críticos jogaram. Eu não sei o que eles estão fazendo da vida. Porque ninguém dos fãs tá gostando disso. Isso daí parece uma piada. Tem um vídeo que eles simplesmente pegaram e só colocaram as críticas boas do filme pra promover o filme. Só que, mano, eu acho que a crítica, eu não entendo essas críticas que estão fazendo que o filme é 1 para 1. O Christopher Gans, ele tem falas bastante polêmicas, sabe? Eu já esperava que seria uma merda, mas eu não esperava que seria tão merda. Sabe por quê? Porque se você gosta da franquia, se você conhece os jogos, você vai entender e vai ficar puto. E se você não conhece os jogos, você não vai entender porra nenhuma. Você vai passar do começo ao fim do filme sem entender porra nenhuma, porque o roteiro é horrível. Ele fez um roteiro tão ruim que até as pessoas que não conhecem o jogo vão ficar perdidas, sabe? Normalmente, quando sai uma adaptação dessa, mesmo que você não tenha jogado, às vezes as pessoas gostam disso, porque às vezes pode ser bem explicado isso, mas não, esse filme não tem nada de explicação ali. É só jogado tudo na sua cara e foda-se, basicamente, sabe? Tudo que você tenta entender ali, você fica mais perdido, porque os diálogos são ruins, os diálogos são péssimos. Os diálogos de Silent Hill, eles fazem você entender muita coisa. Você transformar todos esses diálogos em diálogos vazios, por que você tá fazendo isso, sabe? Por que um diretor que era pra ter amor por isso, ele fala que ele ama pelo Silent Hill por causa do 2, e é por isso que ele coloca partes do Silent Hill 2 no primeiro filme? Porque pra mim ele não é apaixonado, ele só é um cara que gostou daquilo ali e ele não entendeu a história. Porque o filme custou 23 milhões e eu com 23 milhões eu faria algo muito melhor do que aquilo. Porque eu sou fodão? Não, porque eu tenho um amor por isso. Eu entendo o que é você pegar uma obra que você ama muito e você vê as pessoas estragando isso. Eu sei a dor que é, porque eu já senti isso no Resident Evil 3 Remake. Sabe, eu sinto isso porque eu amo Resident Evil, eu amo Silent Hill. E quando eu vi isso de estragarem o meu jogo favorito, que foi o Resident Evil 3, eu me senti um lixo. Sério, eu fiquei deprimido com aquilo. Porque quando a gente ama uma coisa, a gente só quer ver o bem daquilo. Mas o Christopher Gans, ele só quer... Mano, é de embrulhar o estômago as coisas que acontecem nesse filme, sabe? É de embrulhar o estômago, é de você pensar, o que eu tô fazendo aqui? Porque não vale a pena você pagar por esse filme, não vale a pena você... Nem se você quer ver pela curiosidade, beleza. Mas você vai se decepcionar tanto, sabe? Igual eu me decepcionei. Eu tô fazendo esse vídeo totalmente decepcionado. Porque quando você ama uma franquia, você quer ver o bem dela. Você quer ver novas coisas sobre ela e você quer que seja bem adaptado. Mas isso que eles fizeram foi loucura. Eu não consigo ver nada de Silent Hill ali. Os personagens são fracos, são extremamente vazios pra mim. O Ed, coitado, o Ed aparece uma vez no filme e desaparece. Você não tem contexto sobre ele, você não tem contexto do que aconteceu com ele depois. Ele só aparece como se não fosse nada. Ele é como se fosse um NPC que foi descartado. Ele simplesmente aparece como motivo de fanservice e foda-se, não tem mais nada. É só isso. Sabe, tipo, ele aparece e já era. Tem alguma coisa do jogo nesse filme? Algumas colocação de câmera. Porque na cena do banheiro é praticamente 1 por 1 do jogo e do filme, né? A câmera é bem posicionada no mesmo ângulo que a câmera do jogo é posicionada, mas é só isso. Os personagens são fracos. A Angela é a Angela que tem uma das histórias mais macabras que eu já vi. A Angela foi durante anos. A Angela ela foi por um irmão e pelo pai. E a mãe dela agredia ela verbalmente. Tipo, ela não teve sorte na vida, ela só teve caos na vida dela.
O trauma dela é tão grande que é difícil você ver uma pessoa nesse estado e ainda estar viva. Porque, tipo, pessoas que sofrem esses traumas e não têm ajuda, acaba entrando numa depressão profunda e às vezes acaba tirando a própria vida. Então, tipo, é uma das histórias mais macabras que eu já vi na minha vida. E infelizmente é uma história que às vezes acontece. Essa história da Ângela pode acontecer com a pessoa real. E isso é tenebroso. E isso que me deixa tão triste por esse filme ser ruim. Porque podia ser uma forma dele contar a história de uma personagem que só teve azar na vida, sabe? Teve familiares ruins e teve tudo isso e ainda estava ali, sabe? É complicado você ver um jogo que você ama totalmente destruído, totalmente descaracterizado, sabe? Personagens são fracos, personagens têm algumas atitudes que não condiz com o personagem do jogo. Silent Hill é profundo, muito profundo, sabe? O que me motivou a fazer esse vídeo é que eu tô revoltado. E também o vídeo do Rob e o Coelho, que quando eu vi esse vídeo, pra mim o Rob, ele é um dos melhores youtubers. O Rob, ele é formado em psicologia, então os vídeos dele são vídeos maravilhosos, sabe? Eu vou até deixar na descrição pra vocês. Então, tipo, quando a gente olha esse filme, a gente simplesmente só quer vomitar. Eu só senti vontade de vomitar quando eu vi esse filme, sabe? Porque a minha revolta, ele não conseguiu fazer com que eu goste dele, sabe? Ele só conseguiu fazer com que eu tenha ódio dele e que eu nunca mais queira ver um filme dele. Porque quando ele fala que filme é filme, jogo é jogo, pra mim isso daí não existe, sabe? Porque o filme normalmente vai ser feito pro fã. Só que ele não tá mirando no fã, ele tá mirando em outra coisa, e que eu não sei o que é que ele tá mirando. Ele tá mirando simplesmente em outras coisas. Que, gente, isso daqui sou eu puro, porque eu nunca não. Eu já fiquei revoltado assim com outras coisas, principalmente quando fizeram aquilo com Resident Evil 3 Remake. Mas, tipo, eu tô fazendo esse vídeo pra vocês porque é um vídeo de uma pessoa que tá revoltada, é uma pessoa que ama a franquia e é uma pessoa que simplesmente... Eu tô deprimido. Eu sou uma pessoa que eu sou extremamente intenso em questão de sentimentos. E por causa disso, eu sempre, quando acontece isso de estragar uma coisa que eu amo muito, eu fico desse jeito. Porque eu sou uma pessoa intensa desse jeito. E tipo, esse filme, ele traz coisas muito diferentes, sabe? Muito diferentes do que eu imaginei que seria. Só não percam tempo com esse filme, sabe? Não percam tempo. Não gastem de seu dinheiro. Vocês não vão perder nada, sabe? Na verdade, vocês vão ganhar, porque é 1h39 de filme que você podia estar fazendo outra coisa, sabe? Outra coisa que seria muito mais produtiva do que assistir isso. E tipo, cada vez... E o Christopher Gunn, ele tem falas muito suspeitas, sabe? Umas falas que não tem noção nenhuma. Tipo, eu não sei. No filme de 2006, por que a gente tem uma mulher no filme de 2006 e não um homem? Porque o protagonista do primeiro jogo é o Harry Mason. Ele simplesmente fala que o Harry Mason é gay. Ele tem atitude de gay. Ele tem atitude de mulher. O quê? Não, vocês acreditam que ele fala isso, que ele tem atitude de mulher? Tipo, ele simplesmente... eu não sei vocês, mas a coisa mais masculina que um homem pode fazer é ser o porto seguro de uma criança, principalmente de uma menina. Eu vejo o tanto de amigas minhas que cresceram sem pai, e elas falam pra mim que elas queriam muito ter um pai pra conversar, pra falar, pra se sentir segura com ele, sabe? É foda, mano, é foda uma pessoa chegar e falar um negócio desse. Falar que o Harry Mason, ele tem, na verdade, ele tem atitude de mulher. Eu acho que ele não tem noção nenhuma do que é isso, sabe? Eu não sei vocês, mas se eu tivesse uma filha ou um filho, eu protegeria ele com a minha vida. Eu mataria e morreria por ele, ou por ela. Porque eu acho que esse é o ponto, sabe? É o nosso objetivo de vida, sabe? Basicamente é isso. E é isso, gente. Esse é o meu vídeo totalmente revoltado desse filme. Eu não falei muito sobre as cenas do filme porque, mano, eu não quero relembrar sobre isso, não. Eu só quero esquecer que um dia esse filme existiu. E só quero continuar a minha vida e tentar não lembrar dessas merda que eu vi, tá? É nóis, galera.
Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.